Brasil, um país tropical, abençoado por Deus e gigante pela própria natureza. Mas o que isso significa de verdade? Prepare-se, porque hoje você vai descobrir que o Brasil é muito maior do que você imagina. O Brasil é tão extenso que sua largura de leste a oeste é maior que a distância entre Lisboa, em Portugal, e Moscou, na Rússia, aproximadamente 4.300 quilômetros. Pense nisso, essa distância atravessa montanhas, planícies, florestas e civilizações inteiras na Europa. E essa área total do Brasil ultrapassa os 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Um território que abraça desde as florestas equatoriais da Amazônia até os pampas gelados do sul. É como se vários países coubessem dentro de um só. Muita gente diz que os Estados Unidos são maiores que o Brasil, mas a verdade tem nuances. Os Estados Unidos somam cerca de 9,8 milhões de quilômetros quadrados, se contarmos todos os seus territórios, incluindo o Alasca e o Havaí. Esses dois, o Alasca no noroeste da América do Norte e o Havaí, um arquipélago no Pacífico, são o que chamamos de exclaves, partes do país que ficam geograficamente separadas do território principal. Agora, se considerarmos apenas o território contíguo dos Estados Unidos, ou seja, a área onde os estados fazem fronteira direta entre si, sem territórios separados, essa área é de cerca de 8,1 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil, por sua vez, tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados inteiros, sem nenhum exclave, um bloco único e contínuo. Ou seja, o Brasil é sim maior que os Estados Unidos contíguos. A distância de leste a oeste do Brasil, quase 4.400 quilômetros, é maior que a distância da costa leste brasileira até a costa da África Ocidental, que é cerca de 3.000 quilômetros. Ou seja, atravessar o território brasileiro é mais longo do que cruzar o Oceano Atlântico rumo a outro continente. O Brasil é tão vasto que cabe dentro dele uma travessia intercontinental. Você lembra do Ponto Nemo, o lugar mais isolado do mundo? Já falamos sobre ele aqui no canal. Se ainda não viu, clica no card aqui em cima ou confere o link na descrição. O Ponto Nemo está a mais de 2.600 quilômetros de qualquer costa. Agora pense, a distância entre o extremo oeste e o extremo leste do Brasil é de cerca de 4.400 quilômetros. Ou seja, o Brasil é maior até que o maior isolamento do planeta. A costa brasileira tem mais de 7.300 quilômetros, uma linha que serpenteia o Atlântico, tocando praias tropicais, falésias, mangues e dunas. A Lua, nosso satélite natural, tem uma circunferência de cerca de 10.900 quilômetros. Ou seja, a costa do Brasil equivale a mais de 2/3 da circunferência lunar. Se fosse possível contornar a Lua com ela, quase daríamos uma volta completa. A maior praia do mundo em extensão linear está no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. A Praia do Cassino tem mais de 250 quilômetros de areia contínua, indo do município de Rio Grande até a fronteira com o Uruguai. É uma faixa de areia onde o horizonte parece não ter fim. Você pode dirigir por horas ao lado do mar sem sair da praia. Literalmente, uma praia do tamanho do mundo.
Durante muito tempo, acreditou-se que o rio Nilo era o maior do mundo, mas pesquisas recentes mostram que o rio Amazonas é, sim, o mais extenso, com mais de 7.000 quilômetros, graças a novas medições de suas nascentes e em volume de água, o Amazonas é simplesmente imbatível. Ele sozinho despeja 20% da água doce que chega aos oceanos. É como se a Terra respirasse pelas veias da Amazônia. E não é só o rio Amazonas. O Brasil é o país com a maior reserva de água doce superficial do mundo. Cerca de 12% de toda a água potável do planeta. São rios caudalosos, aquíferos profundos como o Guarani, lagos imensos e chuvas abundantes. Num planeta onde a água é cada vez mais rara, o Brasil guarda o recurso mais precioso do futuro. Do tamanho da água, da natureza, do espaço, do tempo, o Brasil não é só um país, é quase um continente disfarçado. E como já diz o hino, gigante pela própria natureza. E não é exagero, é geografia.